Muito bem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como bem sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Podeis sentar. Amém. Senhor, irmãos, seguinte, na semana, não passada, nem retrasada, algumas semanas atrás, nós começamos um estudo no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu não sei quantos dos irmãos estavam aqui na ocasião, não é? Mas, para aqueles que estavam e também para os que não estavam, nós vamos fazer algumas perguntas de revisão. Quem souber, resposta, levanta a mão e diga a resposta. Tem prêmio, galardão no céu, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Pode jogar aí na tela, irmão João. Qual o nome? Aí, não dá a resposta não, hein? Qual o nome dos 3 missionários que fundaram a igreja em Tessalônica? Quem sabe, levanta a mão. Como? Está certa a resposta? Confere aí, irmão. Paulo, Silvano e Timóteo. Está certo. E Lucas também. Lucas também, que ele estava no livro de Atos registrando, né? Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. Rapaz. Ele deu uma olhada na Bíblia ali rapidinho no versículo 1 e acertou a resposta. Qual o nome original da cidade de Tessalônica? Aí esse não está aí, né? Na Bíblia. Qual o nome original? Quem lembra? Oi? Como? Pode falar alto. Vamos conferir se é isso mesmo. Termas. Também terá ou terme, depende aí do tradutor, né? Termas, derivado das nascentes de águas quentes localizadas na área. Região de Tessalônica, ali, Colossos, ali tem muitas áreas assim. Muito bem. Eu até fiz a comparação, né? Perto aqui tem o Rio Quente, Caldas Novas e etc. Vamos lá, próxima. Por que o nome passou a ser Tessalônica? Antes era Termas. Fala, irmão Carlos. Por causa da esposa do general. Isso mesmo? Põe aí. Vamos conferir. Lembra o nome dele? Tessalônica era o nome da esposa de Cassandro, um dos generais de Alexandre o Grande, que colocou o nome na cidade de Termas, mudou para Tessalônica em homenagem à sua esposa. Olha que bela homenagem, até hoje estamos lembrando o nome da esposa do general. Tá vendo, irmão Rogério?
Põe o nome de uma cidade. Nomeie uma cidade com o nome da tua esposa, né? Vamos para a próxima aí, pergunta. Que tipo de metrópole era Tessalônica? Alguém quer complementar a resposta? Era bem eclético, tinha várias nacionalidades, bem diversificado. Isso, exatamente. Muito bom, era uma cidade rica, tinha aquela via principal, via Inátia, né? Caminho das Nações, que passava por ali, e era uma cidade que tinha muitos povos misturados ali, então era uma cidade cosmopolita. Só para complementar a resposta, tá bom? Eu sei que talvez os irmãos não iam lembrar tudo isso aqui, todas essas informações, mas era uma cidade que tinha, joga aí João, que tinha religião e cultura pagã, vinda dos germânicos bárbaros. Tinha também refinamento e filosofia, vindo dos gregos, que trouxeram isso. O que mais? Tinha força de vontade, riqueza e poder político dos romanos. Tinha muitos romanos aposentados ali naquela cidade. E o que mais? Tinham os judeus, com a sua religião monoteísta, e claro, com os seus preconceitos comuns dos judeus daquela época, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Mais uma pergunta, temos? No verso 3, não olha. No verso 3, Paulo dá ação de graça por 3 características importantes existentes na vida da igreja, que devem existir na vida de qualquer igreja de Cristo. 3 características importantes, pilares da igreja de Cristo. Quais são? Dica. Ele repete isso em 1 Coríntios 13. Fala, irmã Maria. A irmã quer falar? Não? Pode falar. Não, quase. Uma dessas a irmã acertou. Amor acertou. Quem quer ajudar? Quem quer ajudar? Entrou mais uma. Fé. Entrou mais uma. Amor. E esperança. Isso. Obra da vossa fé. Trabalho do amor. Paciência da esperança. Fé, amor e esperança permanecem. A fé, o amor e a esperança. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Esse aí todo mundo lembra, né? Do amor. Tá chegando, gente, a reunião de casais. Calma, vai chegar, né? O amor. Então vamos, próxima pergunta. Temos mais uma? Não. Então vamos fazer aqui uma rápida revisão do capítulo 1. Capítulo 1 nos mostra o modelo de uma igreja ideal, uma igreja modelo para nós, tá? Para as nossas vidas. Vamos aí, João. Primeiro, era uma igreja caracterizada por fé, amor e esperança, como nós já falamos. Também era uma igreja amada, eleita de Deus. Isso percebia-se pela forma com que Deus agia na vida daquela igreja, na forma em que a igreja foi fundada. Lembra que foi fundada embaixo de perseguição, com uma velocidade muito rápida. Em 3 semanas só, o apóstolo Paulo fundou aquela igreja, teve que fugir debaixo de perseguição, tinha tudo para dar errado, e a igreja deu certo. Também era uma igreja, 3, era uma igreja que suportava com perseverança a perseguição. E 4, era uma igreja eficaz no testemunho, versículo 8 a 9, que ela testemunhava, e o testemunho dela foi se espalhando por todos os cantos. E era uma igreja preparada para a segunda vinda de Jesus, versículo 10 nos mostra sobre isso. Então, ela é uma igreja modelo para nós. Temos que ser uma igreja perseverante, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que se enche do Espírito Santo e que realiza a obra de Deus aí no poder de Deus. Hoje nós vamos ver, no capítulo 2, um exemplo, um modelo de liderança cristã. Então, capítulo 1, um modelo de igreja. Capítulo 2, um modelo de liderança. Um modelo de liderança cristã. Nós vamos ver isso aí, como que este modelo de liderança cristã, pastor, missionário, professor de escola dominical, diácono, qualquer um que se envolva com liderança na igreja. Não só para a liderança, porque quando você fala para a liderança, você está falando que ela tem que ser um modelo para
aqueles que são liderados. Então, logo se torna a mensagem para todos, líderes ou não líderes, tá? Então, nós vemos, então, no capítulo 2, versículo 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Ou seja, não foi uma entrada, nós não chegamos aí de forma infrutífera, sem resultados. Foi realmente um trabalho proveitoso, frutífero, que deu resultados. Uma liderança modelo exemplar é uma liderança cheia do poder do Espírito Santo, uma liderança frutífera, uma liderança que produz frutos, que produz resultados para a glória de Deus. Uma liderança guiada pelo poder do Espírito Santo, irmãos, não trabalha em vão. Nunca um líder cristão guiado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, trabalha em vão, trabalha à toa. Ele sempre vai produzir frutos para Deus. Se ele trabalha no poder de Deus, ele vai produzir frutos para Deus, mesmo que esses frutos não sejam visíveis. Ok? Mesmo que os frutos sejam apenas para pregar uma mensagem de condenação e de alerta para que aqueles pecadores que não querem se converter se tornem mais culpados e acumulem mais ira para eles no dia do juízo. Como foi o ministério de muitos profetas, Jeremias é um exemplo. Às vezes você vai como pregador pregar, ensinar, falar das verdades, convocar as pessoas ao arrependimento e ninguém se converte. Houve fracasso no ministério? Sendo ele uma pessoa guiada e cheia do Espírito Santo? Não, ele fez o que Deus mandou. E os resultados virão conforme a vontade de Deus, nem que seja para que aqueles pecadores se tornem mais indesculpáveis ainda no inferno, ou no dia do juízo. Tá? Então, uma liderança cheia do Espírito Santo e que produz frutos. Segundo modelo de liderança que nós vemos aí em 1 Tessalonicenses capítulo 2, é aí no versículo 2 que diz: mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Nós vemos então que é uma liderança provada e testada. Provada e testada. Sabe qual é o teste para o verdadeiro líder? Qual é o teste para o verdadeiro líder? São as provas, são as tribulações. O teste para o verdadeiro pastor, para o verdadeiro missionário, para o verdadeiro evangelista, obreiro e assim por diante, são as provações, as tribulações que vêm atacar e agredir a liderança. Irmãos, liderança cristã, realmente, viver do evangelho, muitas vezes, na maioria das vezes, custa caro. É um caminho estreito, é um caminho apertado, um caminho de sacrifício, um caminho de padecimento, um caminho de insultos. Veja que Paulo diz: antes padecemos, depois de termos antes padecido e sido insultados. Missionário, indo para pregar a palavra de Deus, padeceram, foram insultados. Então, se o líder ele não tem certeza do chamado de Deus para a vida dele, ele desiste quando as provas vêm. Não tem como continuar, não tem como progredir. Mas veja, a Paulo e os apóstolos, e Timóteo, Silvano e Lucas, eles não desistiram. Eles dizem: tornamo-nos ousados em Deus. Qual era a base? Qual era a base? Deus. Qual era o fundamento deles para eles continuarem pregando? Deus. A convicção do chamado para falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ou seja, não era fácil, era grande o combate, a luta. Então a base e a perseverança e a ousadia dos apóstolos era Deus e o chamado de Deus. Depois de toda a humilhação pública, prisão, açoites, ameaça de morte, não havia como eles continuarem pregando o Evangelho na força humana, concorda comigo? Não tinha como. Naturalmente, você e eu, diante da prova, diante do aperto, da perseguição, nós desistimos. Falamos: não, chega, isso não é para mim. Eles não querem, vou parar por aqui. Mas eles continuaram. Assim, irmãos, é como a liderança dos nossos dias. Você só consegue continuar no ministério
Se você tem realmente certeza do teu chamado. Porque algumas vezes na liderança você vai ser mal compreendido pelos irmãos, mal compreendido pelas suas ovelhas, você vai ser criticado, você vai ser mal falado, você vai ser insultado, você, em alguns casos, até agredido fisicamente. Então, se você tem a certeza do chamado de Deus, estou falando dos irmãos, quem dirá do mundo, não é? Que já tem uma imagem negativa do pastor e do ministério pastoral, que naturalmente já odeiam os pastores, os missionários e assim por diante. Então tenha convicção, certeza, Deus me chamou para isso, e diante das provas eu devo continuar, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida, no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. Um terceiro exemplo que nós vemos aqui de modelo de liderança cristã ideal é uma liderança honesta e sincera, versículo 3, porque a nossa expectação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Temos três ações: engano, imundícia e fraudulência. Engano quer dizer ilusão, ou seja, ele não estava ali para iludir as pessoas, fazer um show de mágicas ou ilusão. Imundícia, ou impureza, ou imoralidade. E fraudulência, é fraude, mentira, dolo. Na época do apóstolo havia impostores já. Você acha que charlatanismo é coisa da nossa era? É coisa da nossa época? Não, os gregos faziam isso também, os romanos faziam bem, faziam com maestria, viajavam caçando e pegando. Não tem a história de Simão Mágico lá, que fazia mágicas, artes mágicas, iludindo as pessoas? Havia na época de Paulo também enganadores, mas ele deixa bem claro que as suas motivações eram puras, sinceras, não eram para enganar os seus ouvintes. Então, eu não preciso entrar em detalhes da nossa época, que há muitos ilusionistas hoje em dia, muitos líderes usando de engano para conquistar a atenção e aumentar a sua audiência e aumentar o seu público, fazendo falsas revelações, usando o nome de Deus em vão. Deus te manda dizer, Deus me falou e Deus me revelou para você, quando Deus não revelou coisíssima nenhuma, tá? Há falsas profecias, há pregadores aí pregando a Bíblia, torcendo a Bíblia e pregando a Bíblia de forma errônea, a seu bel prazer, interpretando os textos como eles querem, a fim de conquistar a sua audiência, conquistar o seu público, realizando milagres, prometendo prosperidade, vida perfeita e assim por diante. Ok? Ilusionismo, charlatanismo e assim por diante. Irmãos, o líder cristão, controlado pelo Espírito Santo dentro da vontade de Deus, ele não precisa procurar atalhos para conquistar a atenção das suas pessoas, a atenção do seu público, amém ou não? Basta apenas fazer o que Deus manda. Faz o que Deus manda, prega a palavra, prega o arrependimento, chama para vir para perto de Cristo, fala o que a Bíblia diz. Deus te manda dizer, está escrito que Deus manda dizer? Está, então é isso que Deus manda dizer. Como é que eu vou saber que se isso aí que está dizendo não vem da tua cabeça, não vem invenção tua ou não? Correto? Então, faz o que Deus manda e no tempo de Deus os frutos virão. Às vezes no desejo, na intenção de querer encher a igreja rápido, começam a criar atalhos, caminhos tortuosos a fim de encher a igreja, e isso é pecado, isso é muito perigoso. Seja um instrumento nas mãos de Deus. O que o instrumento faz sozinho? Temos instrumentos musicais. Está vendo o piano tocando sozinho aqui? Olha que música bonita, vocês estão ouvindo comigo? Estão ouvindo? Está ouvindo, irmã Cláudia, de piano tocando? Não. O instrumento, ele serve para ser manuseado. Quem o violino está parado ali, ele não vai sair som dele a menos que alguém pegue e toque. A tesoura, o alicate, o martelo, ele não funciona sozinho. Seja você um instrumento nas mãos de Deus. Diz, Deus, eu estou aqui. E deixe que Deus te use. Não trabalhe sozinho. Deixe que Deus use a tua vida como um instrumento nas mãos dele. É isso que o líder cristão deve ser e deve fazer. 4. Uma liderança exemplo, ideal, é uma liderança que agrada a Deus e não aos homens. Versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus,
para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Irmãos, tal como Micaías, os irmãos lembram a história do profeta Micaías, em 2 Crônicas 18? Ele foi chamado para falar diante dos dois reis, de dois reis, e ele chega ali, ele foi convocado para profetizar, se eles deveriam ir para a guerra ou não. E haviam ali vários profetas profetizando e dizendo, vai, ó rei. E tinha um profeta que pegou um chifre e falou, com isto aqui vencerás a guerra. E chega Micaías, manda chamar Micaías. O mensageiro que vai chamar Micaías já vem dizendo, olha, todos estão dizendo coisas boas para o rei. Você também diga coisas boas para o rei. E qual foi a resposta de Micaías? Vive o Senhor, que o que o meu Deus disser, isso falarei. Porque Micaías não estava preocupado em agradar os dois reis que estavam diante dele. Olha que responsabilidade. E os dois reis estavam sentados à praça, todo o povo ali contemplando, todo mundo vendo, e Micaías sozinho naquela responsabilidade. Eu tenho que falar algo aqui que não vai agradar ao rei. E ele falou, você vai para a guerra e você vai perder, e todo o povo será disperso. E não acreditaram, e ele foi castigado por causa disso. E a palavra de Micaías se cumpriu, porque foi isso que Deus mandou ele dizer. Amados, veja que o apóstolo Paulo diz, Deus que prova os nossos corações. Deus prova os nossos corações. As tuas intenções e as tuas palavras devem estar aprovadas e agradáveis diante de Deus, primeiramente. Nunca diante dos homens. Fala o que Deus manda você dizer. E você dizer o que Deus manda você dizer, baseado na palavra de Deus, nem sempre vai agradar os teus ouvintes. O que eu estou dizendo aqui hoje à noite para vocês, talvez eu não esteja agradando a todos aqui no que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o que Deus manda dizer, baseado na palavra dEle. Entende? Então, não mude a tua pregação conforme o teu público. Não mude a tua pregação conforme o rei que estiver na tua frente. Fale o que Deus manda dizer com a consciência de que eu vou ter que dizer isso diante dessas pessoas, e quando eu disser isso, provavelmente eu vou ser maltratado e rejeitado por causa dessas palavras, mas é o que Deus manda me dizer. Então, antes agradar a Deus do que agradar os homens. Pedro e Tiago foram parar na prisão por causa disso. Paulo perdeu a cabeça por causa disso. Mas eles falaram o que Deus mandou dizer. Então, o líder cristão, ele não procura agradar ou satisfazer aos homens. Veja versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Palavras lisonjeiras, bajulação, elogios para agradar o homem. Sabe o que diz em Provérbios 29:5? Provérbios 29:5 diz assim, o homem que lisonjeia o seu próximo, arma uma rede aos seus passos. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos seus passos. Você já andou por cima de uma rede? Bom, Rio de Janeiro, né? Pescador, meu pai tinha tarrafa, rede, essas coisas assim, então você começa a andar por cima daquela rede de pescaria, logo você começa a embolar, tropeçar e cair. Complicado. É uma verdadeira armadilha. Então, se há muitos elogios, né? É como aquele marido, né? Aquele marido, aquela esposa que começa a falar muita coisa bonita, muita coisa boa, logo a esposa, o que é que você quer? Né? Um cafezinho, por favor. Né? Não, eu sei que vocês não são assim, eu sei que vocês não são assim. Então, não houve no apóstolo Paulo isso. Pretexto de avareza, olha só, pretexto de avareza, sabe o que quer dizer isso? Pretexto de avareza, artimanhas gananciosas. Quando a liderança está preocupada em agradar o seu público, pode ter certeza, há uma razão gananciosa por trás disso, que é o próprio lucro. Concorda comigo? Quando o pregador, quando o líder está muito preocupado em agradar a todos, logo ele tem algum pretexto por trás. É como diz o antigo ditado, o cliente tem sempre a razão.
O cliente tem sempre a razão. Está todo errado. Não, mas o senhor tem a razão, porque eu quero que você volte aqui e compre mais dos meus produtos. Embora hoje em dia isso aí já está caindo em desuso, né? Parece que você que é o... Enfim. 5. Uma liderança, modelo de liderança é uma liderança altruísta. Uma liderança altruísta. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. A liderança cristã deve sempre pensar mais nos outros e nos benefícios dos outros do que em si mesmo. Glória dos homens, sabe o que quer dizer isso? Honrarias, reconhecimento, presentes. Ele está dizendo, não buscamos honrarias de vós. O contexto aqui, tá? Versículo 6, 7, 8. O contexto aqui nos mostra que Paulo está tratando de receber ofertas, receber sustento da igreja. Então, ele está dizendo que os apóstolos ali, aquele grupo de apóstolos, eles não exigiam nada da igreja, como era costume do próprio apóstolo Paulo. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que ele abria mão do sustento, do salário que a igreja podia dar para ele, das ofertas que a igreja podia dar para ele, embora ele fosse sustentado por outras igrejas. Mas a igreja no qual ele estava trabalhando, ele não exigia aquilo para não ser pesado para a igreja. Veja só comigo, vamos aí rapidamente ler alguns versículos. 2 Coríntios, vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, tá? Desse direito aí que o Senhor mandou, de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Versículo 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Está dizendo para os coríntios, Deus mandou que faça assim, os que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, mas eu não usei desse direito, para não ser pesado para a igreja. Também 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, 2 Coríntios 11, 7, pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Mais uma vez, ele enfatiza, ele anunciou o Evangelho de graça, sem receber nada em troca. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Veja, ele está falando para os coríntios, de vocês eu não recebi, não exigi, não quis, mas havia outros irmãos da Macedônia que me ajudavam, havia outros irmãos que vieram que me sustentavam. E aí ele diz assim, ainda, voltando para Tessalonicenses 2, 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Tá? Então, aqui nos fala no versículo 9 que ele também trabalhava para o seu próprio sustento. Ele trabalhava para o seu próprio sustento. Então, resumindo, né? O apóstolo Paulo, na igreja que ele estava fundando, ele não exigia nada, ele recebia salário de outras igrejas e ele trabalhava também para o seu próprio sustento. Veja que ele diz, ainda que, como apóstolos de Cristo, versículo 6, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Quando ele diz apóstolos aqui, é no sentido de missionários, enviados. Tá? Por isso ele considera aqui Silvano e os demais como apóstolos, porque eram missionários enviados pela igreja. Então, irmãos, os missionários teriam direito, de acordo com a palavra de Deus, de solicitar da igreja o sustento deles, mas eles não faziam isso para não serem pesados para a igreja. Ok? Ser pesado é o quê? Sobrecarregar, colocar um peso extra, colocar um peso a mais.
Paulo trata sobre isso no sustento para as viúvas, tá? Que havia toda uma regra para sustentar as viúvas, para que não sobrecarregasse a igreja, para que não fosse pesado para a igreja. Ok? Irmãos, a pergunta: quais são os direitos trabalhistas do missionário ou do pastor? Qual é a CLT, né? Tem? Então tem o salário, 13º, férias, etc, etc, fundo de garantia, não sei o que, tem isso? Não. Igreja, cadê o irmão Jorge? Não está aqui hoje, né? Um abraço para o irmão Jorge. Igreja é uma instituição sem fins lucrativos, por isso o pastor não tem vínculo empregatício com a igreja. Ele não é empregado da igreja, por isso não tem esse negócio de assinar carteira e etc, e recolher isso, recolher imposto disso, recolher aquilo outro, não tem isso. Ok? Então, amados, é interessante, né? Tem uma historinha aqui. Olha, irmãos, eu sou horrível para contar piada, né? Eu já fiz uma proposta na minha vida de que eu não contaria piada, né? Do púlpito. Então, se sair errado aqui, os irmãos riem, só para não me deixar mal, só para não me deixar sem graça, tá? Mas tem uma piadinha, né? Tem uma piadinha, né, que eles estavam no circo. E eles estavam ali no circo, e aí o apresentador do circo lá, ele fez uma proposta, né? Fez uma proposta do elefante. Eu vou dar R$1.000 para quem conseguir fazer o elefante chorar. Quem vem? Aí ninguém, né? Foi um, tentou de um jeito, tentou de outro, ninguém conseguia fazer o elefante chorar. Até que vem um lá, eu vou. Vai lá, então, tenta aí também. Ele foi lá, no ouvido do elefante. O elefante derramou uma lágrima. Aí o cara foi lá e deu R$1.000. Eu te dou mais R$1.000 se você conseguir, de novo. No ouvido do elefante, né? O elefante e chorou copiosamente, né? Aí eu pensei, deu uns R$1.000, falou, não, tudo bem, eu te pago, mas eu quero saber, o que você fez? Foi fácil. Bom, eu fui lá no elefante e falei no ouvido do elefante quanto que ganha um pastor. E a segunda vez? Eu falei quanto que ganha um pastor batista. Viu, gente? Ó, tô melhorando, né? Irmãos, olha só. Quando a gente trata desse assunto, tá? Se as igrejas entendessem isso, haveria muito menos confusão, tá? Muito menos desentendimentos quando a gente entende desse assunto de uma forma bíblica, de uma forma correta, tá? Há dois perigos que acontecem, que algumas igrejas tiveram confusão por causa disso, por falta de entendimento mesmo, que acontece quando a gente trata deste assunto. O primeiro é o perigo do lado do pastor, tá? O lado do pastor, de cair no engano da mentira, de considerar, de achar que a igreja não ama o pastor, de que a igreja não valoriza o trabalho dele, por não ter condições de dar uma prebenda, um salário melhor. E aí ele fica se remoendo, ninguém me ama, essa igreja não me valoriza, essa igreja não me quer, essa igreja tal. Irmão, talvez tenha algum pastor que vai assistir essa mensagem lá no futuro, né? Vamos entender uma coisa, o fato da igreja não ter condições de sustentar melhor o pastor, não quer dizer que a igreja não ame o seu pastor e que a igreja não reconheça ele como homem de Deus, amém ou não? Entende isso? Não é isso. Quando as coisas melhorarem, né, aí a igreja vai lá e pode, quem sabe, ajudar melhor o pastor. Mas o fato da igreja não ter condições, não tem. Então, se a igreja diz, pastor, só temos como te ajudar com R$300. Isso já aconteceu comigo. Uma igreja me fez o convite, falou, só temos como te dar R$300. Eu aceitei. Graças a Deus isso mudou depois, né? Mas é assim, entende? É o que nós podemos. Só podemos te dar tanto, ou podemos te dar muito melhor. Amém? Ou seja, e se não pode, qual é o salário base, né? Tem esse termo, né? Qual o salário, o piso da categoria? Não existe isso, entende? É conforme a igreja pode. E aí você está dentro do chamado de Deus, louvado seja Deus, Deus sustenta da maneira dele. Agora, o outro erro que existe é do lado da igreja, e às vezes tem muita confusão por causa disso também, tá?
do lado da igreja, quando o pastor precisa trabalhar secularmente para complementar o seu salário. Tá? Algumas igrejas, algumas ovelhas, alguns irmãos não entendem isso. Quando o pastor precisa ter um trabalho secular, faça alguns serviços extras, vulgo, bico, né, para conseguir melhorar aí o seu sustento, alguns ficam considerando que o pastor está insatisfeito com o sustento que está recebendo da igreja e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a comentar um com o outro. O que a gente está dando, o pastor não está satisfeito, a gente está dando, não é suficiente, a gente está fazendo um mau esforço aqui, o pastor está isso, não está reconhecendo, entende? Então, às vezes, corre o risco da igreja também de ver o pastor precisando melhorar e ter um complemento para a sua renda da sua família, e aí a igreja não aceita e não gosta, e alguns até mandam o pastor embora, porque não está satisfeito, não quer. Não é isso, irmãos. Não é isso. Então, entenda para o lado da igreja, né? O fato do pastor estar trabalhando circularmente não quer dizer necessariamente que ele esteja insatisfeito com o sustento que a igreja oferece. Ou que ele seja um amante do dinheiro. Alguns julgam que o pastor é um avarento, só quer saber de dinheiro. Nem sempre, irmãos. O pastor também tem família, né? E antes da igreja vem a família dele. E os sonhos, os alvos que um trabalhador comum tem, não que o pastor seja um trabalhador especial, né? Mas os sonhos e os alvos que qualquer homem quer para a sua família, né? Dar o melhor para a sua família, o pastor quer também. E algumas vezes ele precisa fazer um esforcinho extra para conseguir alcançar esses objetivos. Paulo diz aqui, trabalhando fadiga noite e dia, para não ser pesado para a igreja. Ok? Deu para entender? Então, veja versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Brandos é o quê? Leve. Ele não foi pesado, ele foi leve. Como uma mãe que se sacrifica pelos seus filhos. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito, muito queridos. Então, o ponto culminante do altruísmo é o amor, ou do amor, é a disposição de dar a própria vida. Veja que ele diz, nós queremos comunicar não somente o Evangelho, mas as nossas próprias almas, ou vida. Eles estavam dispostos a dar a própria vida pela igreja, se fosse necessário. Sexto, já estamos aí indo para a reta final, tá bom? Sexta característica é uma liderança esforçada. Uma liderança esforçada. Irmãos, o líder cristão não mede esforços para realizar a obra de Deus. O líder cristão não mede esforços para realizar o avanço da obra de Deus. Deus diz para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Jeremias 48:10, o profeta diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Atenção, aquele triângulo com uma exclamação no meio. Atenção, esse aviso aqui não é só para pastores e missionários, tá? Que gostam de gastar metade do dia dormindo, né? Acordam só aí meio-dia e vai levando as coisas aí, arrastando. Não é só para esses não, tá bom? É também para todos os crentes que têm dons e talentos para usar na obra de Deus e não usam. E lembra que eu falei que a gente tem que falar o que Deus manda e que pode ser que quando a gente vai falar não agrade? Então pode ser que eu vou falar aqui não agrade a alguns de vocês, mas eu vou falar porque Deus colocou no meu coração o desejo de falar o que eu tenho que dizer. Amados, faça a obra de Deus, não relaxadamente, faça a obra de Deus com perseverança, com disciplina, com diligência, ok? Então não é só para pastor, é também para aqueles que têm o dom de tocar algum instrumento musical. Deus te deu talento, Deus te deu inteligência para tocar aquele instrumento e você não desenvolve, você não ensaia, estaciona naquele patamar ali e não vai avante. Use o talento que Deus te deu para a glória dele, aperfeiçoe e melhore sempre para a glória do Senhor.
é também para aqueles professores de escola bíblica dominical e professoras, ok? Que podem gastar um pouquinho mais do seu tempo extra durante a semana para se preparar para a aula de domingo, mas deixe para preparar a aula de domingo no sábado à noite, na correria, no desespero. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Deus queira que não. Mas não faça isso. Prepare-se, melhore, ouça a voz de Deus, não sou eu, né? Ouça a voz de Deus, melhore, desenvolva. Deus dá talento para qualquer área na igreja. Eu vou fazer uma limpeza aqui na igreja. Faça bem feito. Não faça relaxadamente, deixando de qualquer maneira. Isso aqui ninguém vai reparar, não. Mas Deus está vendo. Manutenção, arrumar as coisas e tantas coisas. Filho de Deus, Deus te salvou para o quê? Efésios 2, 9 e 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para... Não ouvi. Para as boas obras, é isso mesmo? As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você foi salvo para servir. Então sirva com qualidade. Sirva bem ao Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o teu Salvador. Então você vai fazer um negócio relaxadamente, é isso que Ele merece? É esse amor que você tem por Ele? Então faça bem feito. É interessante que Provérbios 10, 26 diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Se você, como um patrão, como um chefe, você se incomoda com um preguiçoso, que você pede para ele fazer uma coisa e fica parado e não faz, ou faz um negócio mal feito, imagina Deus, na sua perfeição, na sua soberania, na sua santidade. Ainda bem que Deus é misericordioso e piedoso e longânimo, hein? Porque senão estávamos perdidos. Irmãos, sétimo modelo aí, sétimo exemplo de uma liderança ideal é uma liderança individual. Versículo 10 e 11, ele fala: vós e Deus sois testemunhas de quão santo e justo e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Ou seja, geral e específico, geral e individual. Então a liderança, ela não só age de uma forma geral, mas também individual. A cada um ele exortava, aconselhava, pastoreava individualmente a cada um, fazendo verdadeiro discipulado. Tal como um pastor que conhece suas ovelhas pelo nome, assim o líder cristão também, ele não se preocupa apenas com o grupo como um todo, mas com cada alma individualmente. Isso é pastorear, tá? Então ele fala que ele exortava, que era encorajar, consolava, que era encorajar os fracos, os tristes, os desanimados, e também ele testemunhava, que era aconselhar, estar ali perto, dando conselhos, ajudando, cooperando com cada um. Então a liderança, ela é não só geral, mas ela é específica. Deixa o teu pastor te pastorear, converse com o teu pastor, é para isso que Deus levantou ele, tá? Para ele te ajudar. E por fim, último aí exemplo, versículo 12, que diz que é a liderança ideal, é uma liderança que tem objetivo. Qual era o objetivo dele? Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino em glória. Tudo isso no final, o objetivo era levar a igreja para mais perto de Deus. Então o líder, ele tem que saber para onde ele está indo e para onde ele está levando os seus liderados. Senão nem ele, nem os seus liderados chegam em lugar nenhum. E o alvo final, óbvio, é Deus e a glória de Deus. Espero que a palavra de Deus possa realmente falar no coração dos irmãos, de cada um, né? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a guardar a sua palavra em nossos corações. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse estudo e a oportunidade que o Senhor nos deu de juntos aqui estudarmos a palavra do Senhor. Nos abençoe e nos ajude a guardarmos a tua palavra em nossos corações, sempre para a tua honra e glória e para não pecarmos contra ti. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.